Bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida nessa manhã. Vamos a mais um vídeo do nosso canal sobre a Reforma Protestante. Desta feita, vamos falar sobre profecia, como eu prometi. Meus amados irmãos, hoje em dia, as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm uma peculiaridade em seus cultos, que é a chamada profecia ou revelação de Deus. Em algumas, existe até o momento da revelação, que seria um momento especial no qual Deus falaria especificamente sobre a vida de alguém, usando o linguajar popular no meio dessas igrejas, usando vasos, né, que dão lugar, e assim esses profetas falam a congregação. Se formos fazer uma análise mais profunda do assunto, que o meu tempo aqui não permite, e pegarmos o estilo dos profetas do Antigo Testamento e usarmos com os profetas atuais, nós veremos uma disparidade muito grande. Por exemplo, profetas do Antigo Testamento não erravam, e se errassem, eram considerados como falsos profetas. Os profetas atuais erram à torto e à direita, tanto os da TV como os que você conhece no seu bairro. Isso é fato, ninguém questiona. Todo mundo conhece um vaso que já teve uma revelação e errou. Qual é o nosso propósito aqui neste vídeo? É mostrar que hoje Deus não fala mais dessa forma, que a forma de Deus falar hoje é outra. Pois bem, vamos começar pela parte mais difícil. A parte mais difícil é 1 Coríntios 14, né? Onde parece que ali claramente o apóstolo Paulo trata das revelações e trata delas como elas estão hoje sendo expostas. Ele começa dizendo que nós devemos seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele vai falar sobre 2 dons nesse capítulo, né? Línguas estranhas, no qual inclusive nós falamos na semana passada, no vídeo passado, e sobre profecia. E é interessante porque parece que Paulo sim dá respaldo a esse tipo de profecia que nós encontramos hoje. Um exemplo disso é quando o apóstolo Paulo diz no verso 23 o seguinte: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Bem, está claro aqui, parece que está claro, que o apóstolo Paulo concorda com esse tipo de revelação. Mas nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Primeira coisa, 1 Coríntios é uma das primeiras, se não a primeira carta escrita no Novo Testamento. Quando essa carta foi escrita, é óbvio, não havia conclusão do Novo Testamento. Não havia conclusão da Bíblia. A Bíblia que existia, a palavra de Deus, era a palavra do Antigo Testamento. Era o Antigo Testamento que existia naquele período. Era essa a revelação, a profecia que eles usavam, né? A base que eles tinham naquela época para usar na igreja. Portanto, o apóstolo Paulo aqui sim estava tratando de algumas revelações. Revelações essas que Deus estava dando naquele período. Como eu já disse em outros vídeos do canal, existe algo que precisa ser levado em consideração, que é a revelação progressiva de Deus. Deus foi se revelando progressivamente até culminar em algo, até terminar essa revelação que eu vou já mostrar. Portanto, aqui, como sendo uma das primeiras cartas, é possível sim que naquele período existisse esse tipo de revelação. O que não é possível é que ele ainda exista hoje, e eu vou mostrar essa revelação progressiva usando a Bíblia.
Pegue sua Bíblia, se você não leu ainda, ou se você se contentou com 1 aos Coríntios, nós precisamos ler mais pelo menos uns 2 ou 3 versículos para que possamos entender o contexto do que eu estou falando. Se considerarmos a Bíblia, o Novo Testamento, a Bíblia inteira como revelação progressiva, nós vamos entender que hoje Deus não fala mais como falava naquele período, porque não há mais necessidade disso. Vamos continuar a nossa leitura? Vamos a uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos à carta que ele escreve a Timóteo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala quando ele escreve a sua segunda carta, a última carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, verso 16, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, Paulo instrui o seu discípulo Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, a observar a escritura, a ler, a redarguir, a corrigir, a observar na escritura a salvação e principalmente saber que na palavra de Deus ele vai estar apto para toda boa obra. Paulo não dá ênfase aqui a novas revelações. Paulo não dá ênfase aqui a vasos, a Deus falando através de outros homens para Timóteo. Ele diz o seguinte: leia a Bíblia, use a palavra de Deus. Isso é revelação progressiva. Nós encontramos as revelações em 1 Coríntios, mas nós já encontramos o apóstolo Paulo aqui dizendo a Timóteo: use a palavra. E para encerrar, é necessário que nós leiamos um dos últimos livros do Novo Testamento. Hebreus é um dos últimos livros escritos no Novo Testamento. E logo no capítulo 1 e no verso 1, nós encontramos ali a chave de tudo isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus falou antigamente de muitas maneiras, mas a nós falou-nos pelo Filho. E onde estão as palavras do Filho? Onde estão as palavras de Jesus no Novo Testamento? A conclusão, a coroa da revelação, a Bíblia Sagrada. Queridos, eu não quero com esse vídeo ferir a fé de ninguém. Não quero, sinceramente. Mas sejamos sinceros. Sejamos honestos conosco. Quantas e quantas, você que está me assistindo agora, revelações já te foram entregues e não se cumpriram? Aí você vai me dizer: ah, mas teve algumas que se cumpriram. Sim. E eu digo isso sem medo de errar, de 10, 3. Quer dizer, que Deus é esse que vive errando. Não se confunda. Não dê ouvidos a esse tipo de revelação. Dê ouvidos à palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Só na palavra de Deus nós vamos encontrar a verdade. Só na palavra. Quem procura logo pela manhã saber o que o homem tem a dizer é quem gosta de cartomante, é quem gosta de horóscopo. Crente em Cristo não procura de monte em monte, de casa em casa, procurando vasos. Ele vai ouvir a Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, e assim ele vai ser um homem
e uma mulher preparado para toda boa obra. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. No próximo vídeo nós vamos continuar falando. Desta feita vamos falar sobre batismo com ou no Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre isso? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.